Bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre o Heidegger, tá? Principalmente dentro de alguns posicionamentos que ele tem, o Martin Heidegger, dentro da sua obra O Ser e o Tempo, que, claro, foi a obra mais consagrada, que nós podemos dizer, do Martin Heidegger no aspecto de obra contemporânea do Martin Heidegger, tá? Ele vai dizer que, nesta obra, que o entendimento do ser, principalmente, ele já pertence cada vez mais ao design, tá? Design, ou seja, o estar vivo. Quando se trata a temática, a terminologia, design na filosofia, você está indicando o estar vivo, tá? O sentimento ou sentido de vivência, de existência, principalmente de existência não só histórica, mas existência e espaço, tá? Em todo o trato com o ente seria a pessoa, tá? O ente vai preceder fenomenologicamente o tema que vai se envolver dentro da questão do empregador e do que ele produz e se torna acessível nesse transportar da sua ocupação, tá? Então, tomado de uma forma rigorosa, o falar de se transpor ou de se induzir à prática do erro, tá? Ele vai dizer, o Heidegger, que desse modo que vai se surgir um tratamento ocupado, que haja uma vista transposição aonde o design cotidiano, certo? Já é sempre pensado de um modo, por exemplo, ao abrir uma porta, vai se abrir também um aspecto de uma conquista de acesso fenomenológico, aonde o ente vem de encontro ao que consiste, e às vezes o que consiste é ao contrário do que ele propõe, e aí surge a rejeição das tendências interpretativas, que são tendências de uma forma concomitante, tá? E aí vai também surgir a ocupação que vai ser imposta, que vai ser responsável por encobrir de uma forma geral o fenômeno do ocupar-se e ao mesmo tempo até de vir ao encontro e partir de si mesmo no ocupar-se para se chegar a uma tal proposta. Dentro desses equívocos e enganadores, aí vai surgir também uma elucidação de uma investigação, segundo Heidegger, aonde se constitui a brevidade do estabelecimento fenomênico. Com isso tudo, nós vamos ver que vai começar a surgir a resposta às coisas, tá? Nessa resposta, inclusive, que vai se poder até entender-se por si mesma as tais proposições, principalmente no solo fenomênico, da busca, tá? E do discurso do ente relacionado à coisa, tá? Aí que vai também surgir a análise de uma pergunta feita no livro Ser e o Tempo, aonde ele vai defender que surgem-se questionamentos de ocupação e de um encontro pré-ontológico, de uma encobertura do ser. E aí como é que vai significar esse valor ontológico? É a pergunta que Heidegger faz. Depois, como também vai se aprender de uma forma categoriosa esse detimento, tá? E esse não detimento, certo? Ainda que até possa se prescindir de uma obscuridade, de uma forma de estruturar as detensas do seu valor, tá? Uma outra questão também importante a ser considerada e pensada, que vai abordar o Heidegger, é que os gregos tinham um termo adequado para designar todo o contexto de elementos que estavam às suas voltas e que, claro, tinham uma participação direta ou indireta com o seu dia a dia. Ou seja, era a ocupação do trato. E essa ocupação do trato, ela era causada pelo um pragmatismo, tá? De instrumentos do ente. E esses instrumentos do ente eram o modo de ser
do vivente a partir da ação da sua instrumentalidade física e da sua instrumentalidade existencial. Então, em termos rigorosos, um instrumento nunca era isolado. Ao ser um instrumento, ele pertencia sempre a um todo instrumental em que o ente era participante e era o que movia e dava sentido a empregadício do instrumento, tá? E também na estrutura, por exemplo, que vai se exigir um fenômeno, então esse termo era um termo de gênese ontológica, porque ele trazia análises subsequentes, provisoriamente, inclusive até na forma como era empregado essa multiplicidade de fenômenos e essa multiplicidade de coisas e essa até multiplicidade de atuações entre quatro paredes no momento em que estava trabalhando, no momento em que estava projetando e no momento em que estava empregando os instrumentos. Então, o trato do efeito de cada vez os instrumentos serem pensados de uma forma genuína em seu ser, era justamente como um martelo que, ao martelar, emitia sons e trazia resultados, tá? Então, era um emprego de uma ocupação que se submetia dentro de uma sintonia, de uma diversidade ontológica. E, claro, de uma maleabilidade vamos dizer assim, do operário ao conduzir o instrumento que ele aplicava em sua utilização e em sua função. Claro que com isso Heidegger quer defender como é que ocorre o comportamento, como é que ocorre o pensamento e a prática, ou a teoria tornando-se prática dentro do desenvolvimento do trabalhador e do empregador, dentro do operário e do chefe, dentro do contexto de todo um pensar e de todo um projetar proposto para um alvo ser alcançado dentro de um serviço determinado. Então, ele vai falar que o comportamento prático não é ateórico no sentido de ser desprovido de uma visão e da sua diferença em relação ao comportamento teórico, e não residir somente em que se considera o agir, tá? Mas permanecer de uma forma cega a ação do empregar o conhecimento teórico, pois vai se considerar de uma forma até originariamente um ocupar-se quando o agir tem a sua visão e o comportamento teórico é um puro olhar para a função e principalmente para a atuação e para o que está ao seu redor, e apesar desse olhar não ver ao redor, ele não é contudo desprovido de regras, pois ele se torna um método, e um método que vai prover os caminhos e os mecanismos para alcançar a ação e praticar e efetivar a teoria. Então essa é a proposta que Heidegger vai desenvolver concernente ao empregar a teoria e tornar ela prática no desenvolvimento da atividade profissional. Obrigado a todos.